o nosso programa Assembleia Esportes, a gente vai fazer um programa todo ele especial e a partir de agora a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo. Cada programa a gente vai estar voltado para a Copa do Mundo. No primeiro bloco eu vou entrevistar o Arilson Bispo dos Santos, que é o presidente do Sindicato de Árbitros de Futebol, e vai falar também das inovações na Copa do Mundo, né? Aquele juiz de vídeo, quer dizer, muitas coisas vão acontecer na Copa do Mundo na questão da arbitragem. E vamos falar nessa mídia da troca de figurinhas que está acontecendo no Salvador Shopping, né? Você bateu um papo com o Alexandre, idealizador desse site de troca de figurinha. Então, estão tendo em vários shoppings de Salvador essa troca de figurinha e Alexandre Jatobá desenvolveu um site. Gente, esse programa está muito legal, vocês têm que assistir, viu? Tá certo, e tem também, é claro, o Recordar e Viver. Então, nesse primeiro bloco, vamos bater um papo com o Arilson Bispo dos Santos, falando de arbitragem. Vamos lá. Bom, estamos chegando perto da Copa do Mundo, é claro que os nossos programas serão voltados para a Copa do Mundo, né? Nós vamos fazer muitas matérias com ex-jogadores, com árbitros de futebol, a gente vai fazer com cronistas esportivos também, criando uma expectativa para a Copa do Mundo aqui na TV Alba, aqui no nosso programa Assembleia Esportes. E nós estamos nessa gravação de hoje aqui no Salvador Shopping, no espaço de troca de figurinhas que tem sido uma febre, né? Na garotada, na juventude e até aquelas pessoas mais idosas também, né, que estão colecionando essas figurinhas que está sendo uma febre não só na Bahia, como no Brasil todo. E nós temos várias matérias hoje em função disso também com a Samile. E vamos bater um papo nesse bloco agora com o Arilson Bispo dos Santos. Excelente árbitro de futebol, um cara que mudou a maneira de arbitrar os nossos jogos aqui na Bahia, no Brasil também. E hoje ele é o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol aqui da Bahia. Uma pessoa que eu tenho assim muita estima, apesar de muito tempo que eu não vejo, mas pela educação, da maneira de tratar o jogador dentro de campo, porque isso é muito importante. Porque às vezes a autoridade não é você gritar, não é você xingar e meter cartão na cara de ninguém, não. É você ter uma educação também para arbitrar uma partida de futebol. Mas eu quero saber também como é que vai a arbitragem da Bahia e como é que estão exatamente esses novos árbitros que estão surgindo por aí. Um abraço para você. Um abraço, Eliseu. Um prazer muito grande estar aqui com você, agradecer o convite, para a gente poder falar, né, de algo que é apaixonante, que a gente gosta muito, é falar de futebol, falar de Copa do Mundo e falar de arbitragem. E a arbitragem, ela está mudando um pouco no mundo, né? O árbitro de vídeo agora também está dissipando qualquer tipo de dúvida. Mas, primeiramente, antes de Copa do Mundo, eu queria rapidamente a gente passar pelo futebol da Bahia, onde a gente vive, onde a gente está aqui. Queria saber de você como é que está o nível da nossa arbitragem, Arilson. Nós estamos passando um momento muito difícil na arbitragem da Bahia, né? Nós precisamos, de fato, de uma renovação dos quadros, mas não só uma renovação no sentido de idade ou de nomes. Conceito, né? De conceito. E isso passa efetivamente por uma melhor formação, por uma preparação, um acompanhamento realmente profissional. E isso é função principal da instituição que organiza as competições na Bahia, que no caso é a Federação Baiana de Futebol. Que diga-se de passagem, a gente tem questionado muito a federação, nada contra ninguém, mas contra o sistema. A gente precisa mudar, o mundo mudou. Por que a gente não consegue mudar o nosso futebol aqui na Bahia, melhorar tecnicamente o nosso futebol? E a arbitragem, ela corre em paralelo também. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que já está na hora, não sei se você concorda comigo, você como presidente do sindicato, já está na hora da profissionalização da arbitragem no Brasil, como é em vários países. Perfeito, Eliseu. Nós estamos vivendo uma efervescência na arbitragem mundial. Os conceitos já foram alterados há muito tempo. Nós temos modelos. O mundo tem um modelo totalmente diferente do Brasil. Então, nós temos parâmetros. Eu acho que o Brasil está para trás. O Brasil, no cenário mundial, que é o futebol, com a colocação que o Brasil tem, a arbitragem está muito aquém desse potencial. A gente não conseguiu acompanhar, Não conseguiu acompanhar. Nós temos parâmetros, existe modelo, existe estrutura totalmente diferente daquilo que é ofertado hoje no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos em 2018, indo com a estrutura do futebol e a Copa do Mundo, e com a estrutura para arbitragem no Brasil dos anos 70. E isso, obviamente, vai impactar no produto final, que é o jogo, que é a arbitragem. Porque a responsabilidade de um árbitro de futebol é muito grande numa partida de futebol. Ela pode tirar um time de uma decisão.
Isso envolve dinheiro, envolve cifras, né? Em campeonatos brasileiros, evidentemente, em campeonatos mundiais também, você às vezes, no erro de arbitragem. Por quê? Vamos falar do árbitro da Bahia. O árbitro da Bahia, às vezes ele tem um problema em casa, um problema incrível em casa, com filho, falta de dinheiro, e ele vai apitar um jogo à noite. Aí com que cabeça que esse árbitro de futebol sai de casa para apitar um jogo com a responsabilidade do jogo à noite? O que eu quero dizer é o seguinte, precisa se profissionalizar a arbitragem no Brasil, o cara viver de arbitragem. Não é trabalhar durante o dia todo e apitar à noite. Essa coisa é que tem que mudar. E a gente precisa estabelecer o que é que nós queremos na cadeia produtiva do nosso futebol. Claro. A arbitragem é um elemento importante, ela faz parte. Importantíssimo. E nós temos que mudar esse conceito. Não só ficar observando a arbitragem no sentido do acerto ou do erro, e sim naquilo que perpassa pela estrutura, aquilo que não é ofertado, e que vai impactar, e aí cada um que está nos ouvindo, os torcedores, nós temos que mudar esse parâmetro. A gente tem que observar que uma arbitragem de qualidade, qualificada, preparada, vai fazer com que o espetáculo seja melhor. Porque a gente vai minimizar os erros e ter um partido de futebol com a melhor qualidade. E o torcedor respeitando também o árbitro, né? E entendendo o papel do árbitro. O que eu vejo, né, que a gente tem acesso hoje às TVs fechadas, então a gente tem acesso ao campeonato inglês, alemão, os campeonatos no mundo, até o chinês. O que eu sinto nessas partidas, principalmente no futebol inglês, é o respeito que o jogador tem pelo árbitro, porque lá a lei é severa. Você vê que eu vi um lance, não sei se foi o Chelsea jogando um time desse, que o jogador se aproximou do árbitro e ele só fez com a mão, o cara parou. Aqui não. Aqui eu vejo jogador botar o dedo em riste no árbitro, no rosto do árbitro, né? Então, é questão de lei também, mais rígida? É questão de lei, mas é questão cultural. Cultural também, né? Tem que perceber também que latino é mais... o futebol ele não está fora do que acontece na sociedade, claro. No que diz respeito à formação, dos conceitos da nossa sociedade. Você falou assim, é porque nós somos latinos, relativo, porque os latinos quando saem daqui e vai jogar na Europa, outra disciplina, ou na própria Ásia, eu me lembro de um ex-treinador da seleção brasileira que ele foi jogar no Japão, onde ele jogava, e aconteceu a seguinte situação, ele na barreira, ele foi pedir para os colegas na barreira avançar antes da cobrança. E os jogadores simplesmente não iriam. Não entenderam. E depois ele foi cobrar, e os caras diziam, por que a gente ia fazer isso? Né? Então, assim, isso é cultural, claro. Isso está além do futebol. Claro, isso é bem Brasil, né? Mas óbvio que nós podemos avançar nesse sentido, claro. Também com penas com leis mais duras e também entendendo que nós precisamos trazer mais harmonia para dentro do contexto do futebol, que isso vai refletir também até porque e o hábito ia apitar uma partida de futebol com a Brasil. Cabeça mais limpa, mais tranquila, só voltado para aquilo, porque às vezes se você leva um problema de casa para dentro do coisa, é complicado, né? Bom, vocês estão vendo aí um barulhinho assim bem atrás, é que nós estamos num local público, né? As coisas acontecem. Então nós estamos aqui exatamente dentro do local público, que às vezes um barulhinho acontece, mas não é erro de edição, não é absolutamente nada. Bom, eu queria saber de você, Arilson, daqui a pouco eu vou falar no final, um pouco mais no final, vou falar logo agora, antes da seleção da Copa do Mundo, a questão dos sindicatos. Os sindicatos estão sofrendo muito porque com a nova lei ninguém é obrigado mais a pagar o sindicato. Isso está impactando negativamente, né? É uma nova perspectiva, né? A gente vai ter que criar mecanismos, principalmente a gente fazer um trabalho para que o associado ele entenda o papel do sindicato e eles possam fazer isso com a perspectiva... Para poder manter, né? Com a perspectiva, classe, né? Justamente. E a gente precisa entender um pouquinho do histórico lá atrás, no final do século XIX, quando começa essa questão dos sindicatos, qual o papel do sindicato institucionalmente e o que a falta dele acarreta dentro da própria estrutura, do contexto de cada profissional de cada área. A gente precisa entender qual é a relação que nós vamos querer com a relação sindical. Ser, por exemplo, como porque americana... a classe é para defender, então se você não apoiar a classe, você fica sem defesa. Porque a americana permite, a mesma lei, com essa flexibilização, contudo, ela dá livre negociação, porém, as situações que o sindicato, de qualquer área, conseguir, esse benefício vai só para os seus associados. E aqueles que estão fora terem que fazer a negociação direta, que é muito mais difícil. Bom, Arilson, vamos falar um pouco agora de Copa do Mundo, né? Que é uma coisa que está chegando aí, a gente precisa também e até uma orientação sua como um grande árbitro de futebol e conhece a arbitragem. O que você espera dessa arbitragem na Copa do Mundo? Na última nós tivemos um problema lá, do gol que a bola entrou, não saiu e entrou. Hoje você tem o árbitro de vídeo.
Você acha que isso vai melhorar a arbitragem nessa Copa do Mundo? A expectativa é boa, né? A preparação dos árbitros, ela vem contínua depois da Copa do Mundo do Brasil. Isso automaticamente a FIFA já faz esse ciclo, eles chamam de ciclo de preparação. A gente percebe que os árbitros que vão estar atuando na Rússia, eles são mais experientes, porque tem um percentual muito grande de árbitros que já vieram com experiência de Copa do Mundo, mas experiência de Copa do Mundo mesmo, a Copa do Brasil. Certo. Tanto que o nosso líder do quarteto brasileiro que vai estar na Copa do Mundo, que é Sandro Meirahit, ele atuou aqui na Copa do Mundo. Então, a maioria dos árbitros que vão estar na Copa da Rússia já tiveram a experiência da última Copa. Vai ter alguma modificação fora do que tem aí, devido a alguma modificação na arbitragem, o conceito de arbitragem? Tem os conceitos, né, até porque houve mudança no comando da arbitragem mundial da Copa que ocorreu no Brasil para essa da Rússia, assumiu a comissão de arbitragem da FIFA, o árbitro considerado como o melhor árbitro de todos os tempos, o italiano Pioli Scolini, né? Eu me lembro dele, o Careca apitou a final da Copa do Mundo que o Brasil foi campeão em cima da Alemanha. Certo. E aí ele mudou alguns conceitos no sentido da arbitragem. Obviamente que esses conceitos têm que ser mundial, mas quem comanda a arbitragem mundial são europeus. Então eles vêm com a concepção europeia. O futebol hoje é um business, futebol é negócio, né? Então a arbitragem está dentro desse conceito, né? Você pode tirar um time de uma decisão com relação àquele gol que a bola entrou, depois... Você acha que o árbitro de vídeo, ele é uma coisa que veio para ficar? Eu acredito que sim. Nós estamos uma expectativa grande, né? Porque vai ser testado agora no principal evento do futebol, que é a Copa do Mundo. Eu acredito que não tem volta, a tecnologia está aí, já está aí, não tem como. Na nossa contemporaneidade e ela vai para o espetáculo. A gente vai ter que se acostumar, principalmente nós que já temos um pouquinho mais de anos. Claro. Os mais jovens vão encarar isso com naturalidade. Com certeza. Porque a tecnologia para ele já está dentro do dia a dia. Já está dentro da tecnologia, exatamente. E vem também para dar lá mais legitimidade, né? Ou seja, ao jogo, né? Ao jogo. De fato, na maioria dos jogos vai ser o vencedor aquele que de fato mereceu. Ou seja, não vai ter uma interferência, mesmo que, logicamente, também deve ser a intenção, mas indevida no contexto de um erro humano. E você, torcedor, aqui no boteco, ficar discutindo lances polêmicos, isso não vai acabar, porque a tecnologia está aí. Arilson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente vamos nos ver em outras oportunidades também, sempre quando eu precisar uma orientação sua, eu vou te chamar, porque você é uma pessoa que eu gosto muito. E que a federação olhe também, o sindicato, olhe essa formação de novos árbitros, já dentro do conceito moderno, né? Isso que a gente cobra. O que é que a gente cobra da federação? Um campeonato bom, um campeonato bem disputado, e a arbitragem está exatamente inserida nesse contexto. Muito obrigado, viu, Arilson, pela sua participação com a gente e parabéns aí pelo trabalho que você faz no sindicato aí. Obrigado, Eliseu, obrigado pelo convite. É isso que a gente espera, de fato, que o nosso futebol baiano, que ele possa evoluir em todo o contexto, em toda a cadeia produtiva do futebol, e a arbitragem está inserida nela. E a gente conta com você, torcedor, que cobre com as instituições como a Federação de Futebol, que produza campeonatos e eventos de melhor qualidade. E que tenha realmente jogos bons, né? Que os estádios cheios, isso é muito importante. Valeu, Arilson. Prazer em te ver. Nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta já, que tem as matérias da Samir no segundo bloco. Troca de figurinha, muito bate-papo, né? E esses programas que nós vamos fazer até a Copa do Mundo, todo ele voltado exatamente para esse conceito do futebol moderno. Vamos entrevistar muita gente até o início da Copa do Mundo, tá certo? Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já com vocês. Fiquem com a gente. Agora é o bate-papo que a gente vai ter, né, mostrando um pouco mais da prática dessa troca de figurinhas, a nossa Samir batendo papo, e tem aí um site interessante para você visitar. Vamos lá. Falta pouco para a Copa do Mundo. 14 de junho já está chegando. E aquela febre? Ai, você acha que é só torcida? Torcida sim, para o ticket chegar, aquela cervejinha, a televisão, mas tem uma coisa que está atingindo o mundo inteiro. A primeira figurinha ou card foi criada pela Litografia Boguinard de Paris, em 1867, feita para ilustrar pavilhões da Feira Mundial de Comércio daquele ano.
No Brasil, os primeiros álbuns chegaram na década de 40 e traziam jogadores de futebol. Logo, colecionar a foto de ídolos se tornou mania entre os meninos. Mas hoje o assunto é sério. As meninas e a família também participam desta brincadeira de colecionar figurinhas. Atualmente, para facilitar a troca, foram criados espaços como estes aqui, sites e aplicativos nas redes sociais. Quem vai explicar melhor é Alexandre Jatobá. Ele inventou, um site que é muito legal. Sabe para quê? Troca de figurinhas. Quem é que nunca fez isso? Eu já fiz e muito. Peraí que eu vou chamar ele aqui, viu? Alexandre, até você essa hora, Alexandre. Estava pesquisando se tinha alguma figurinha aqui para eu trocar, né? Já estava pesquisando. Que marmelada, viu? Gente, é brincadeira, ele já completou até o álbum. Esse espaço, como em muitos shoppings do Brasil, todos já têm um espaço bem legal para troca de figurinha. O que você acha, Alexandre? Isso é muito legal, o esporte também é cultura. O que você acha disso? Com certeza, muito bom. O contato físico para troca de figurinhas é excelente. Realmente a iniciativa do shopping foi muito bom para o pessoal fazer a troca realmente física. Acredito que o processo de colecionar figurinhas e trocas tem muita relação com a socialização e fazer novos amigos, porque esse contato físico é importante, principalmente para as crianças, né? Que aprendem muito com isso. Tem novidades a cada álbum ou sempre se repetem? O que você achou desse álbum desta Copa? O álbum dessa Copa tem uma novidade legal, que é a página das Legends, que chamam, que são as lendas do futebol, né? Tem a figurinha de Klose, o maior artilheiro de todas as Copas do mundo, o jogador que mais fez gols. Tem a figurinha do Pelé e outras figurinhas, né? A seleção da Alemanha, que foi campeã aqui na nossa casa em 2014. Então tem essa página especial, que são as últimas figurinhas do álbum, que são chamadas Legends. Muito legal essa. E fora a parte das especiais, que são a primeira página do álbum, que tem a taça da Copa do Mundo, tem a bola, o símbolo do fair play, algumas figurinhas bem interessantes. Sempre em lugar de espaço de troca de figurinha, tem um lugar que se compra, né? Sim, não é verdade? com certeza. Quais são os álbuns que tem mais vendido aqui para as crianças? O que a pessoa mais pede aqui são esses aqui, ó. São 12 pacotes, está saindo por R$20. Sairia por 24 e na promoção está por R$20. Mas é o mesmo álbum, diferencia muito, coisa. como é que é? Mesma coisa, cola nesse álbum. E aqui temos outro tipo de álbum também, só que sai menos, que é esses aqui, ó. São os cards, que são de outro tipo de álbum. E a criançada vem, como é que é? Fala de esporte, fica perguntando, O como dia é que inteiro, é? criança, pai, mãe, avô, avó, não para. É um movimento intenso, final de semana aqui fica cheio o tempo inteiro e assim o mês inteiro. Assim. Abrir um pacotinho sempre foi aquela emoção. São 2 ou 3 chances em cada envelope. Antes existiam as premiações que acabaram sendo proibidas após denúncias de que as empresas simplesmente não imprimiam algumas figurinhas. Para as repetidas, a solução então foi trocar com os amigos ou jogar bafo. Estou comprando questo álbum para meu nieto, que eu amo. ¿Dónde es? Argentina, Córdoba. ¿De Argentina, de Córdoba? Sí. ¿Tienes álbum de figurinha? Él tiene su álbum en Argentina. Sim, Argentina. Él tiene una crazy total con las figuritas y el mundial. Que é a Copa, a história da Copa, sobre o Brasil também, quem é que joga no Brasil. Porque hoje mesmo eu juro pra você que eu não sei direito o nome dos jogadores, mas eles sabem. Você vai levar o álbum agora? O álbum e as figurinhas. 3 Sim, álbuns? Dois pelo menos. O de 3 anos eu vou deixar pra próxima Copa, né? E você já viu, eles já viram os aplicativos, os sites, tudo? Na verdade, eu ainda não sei se eles sabem, mas eles sabem mais que eu o aplicativo. Pode explicar agora como é que Posso, funciona esse posso. site, Alexandre? O Me site, explica aí. o site, na verdade, Tem um surgiu celular? a partir do momento em que eu comecei a colecionar com ele e percebemos a dificuldade de encontrar algumas figurinhas. Engraçado que eu entrei num grupo do WhatsApp e o volume de informações era muito grande, porque o pessoal postava as figurinhas que faltavam e as repetidas. Como eu sou da área de sistemas, então percebi naquela logística ali que era possível otimizar as trocas a partir do lançamento das figurinhas faltantes e repetidas de cada uma em um sistema. E aí surgiu a ideia de construir o completealbum.com.br. O site, basicamente, a gente preenche as figurinhas faltantes
nessa parte aqui, ó, as figurinhas que faltam, ele marca, eu marquei essa figurinha que falta. E aqui a gente marca as repetidas. A gente vai clicar aqui e o site vai mostrar quem tem alguma figurinha para troca. Olha quantas pessoas apareceram aqui, ó. Quantas pessoas apareceram que possuem alguma figurinha para troca, várias. E logo aqui embaixo ainda vai mostrar, se você quiser ver, outras cidades do Brasil. Matéria legal, né, com o Alexandre, né? Muito ele é um boa. idealizador, né? Boa ideia que ele teve. Ele idealizou um site, Eliseu. Você vê a importância de juntar as duas coisas. As crianças hoje não largam o aparelho celular. E agora, então, juntou as duas coisas. Interagir Novas e uma amizades, coisa né? educativa também, não é verdade? Você lembra, Eliseu, naquele tempo, no seu tempo, as pessoas jogavam bafo, como é que era? Bafo. Você não passava a linguinha assim na mão, não, para poder fazer, pegava aquela figurinha. Era uma maneira de você brincar, inclusive. E a questão da interação é muito importante da garotada. Uns conhecendo os outros, né? Isso é muito interessante. E a troca de figurinha é excelente, não é Excelente, verdade? fantástico. Ele adora. Bom, nós vamos agora encerrar esse segundo bloco, nós estamos encerrando aqui. Espero que vocês estejam gostando do programa, né? Está bem diversificado, sempre voltando para a Copa do Mundo. E em outros programas estaremos também falando de Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando aí, lá na Rússia. E vamos torcer, é claro, pelo nosso Brasil. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já já com o nosso Recordar e Viver, tá bom? Fica com a gente, nós voltamos já já. Bom, estamos voltando ao terceiro bloco de um programa também todo especial. Estamos aí enfocando, né, a Copa do Mundo, que começa agora em junho. E no primeiro bloco eu bati um papo com o Arilson Bispo dos Santos, ele é o presidente do Sindicato dos Árbitros, bateu um papo com a gente, muito legal no primeiro bloco. E no segundo bloco, a nossa querida Samile bateu um papo com o Alexandre Jatobá. E nesse terceiro bloco, que é o nosso Recordar e Viver, eu estou aqui com o meu querido amigo Jaime Saldanha, que está aqui com a gente para bater um papo. Que papo que a gente vai bater com ele com relação à Copa do Mundo? O Jaime é um preparador físico lá dos anos 70, né? Um pouco menos até, chegou do Rio de Janeiro, é baiano, mas foi para o Rio, voltou do Rio com muita experiência nos anos 70. E na época quem trouxe ele para cá foi Freitas Solis, técnico do Bahia naquela oportunidade. Qual a nossa ideia nessa entrevista? É a gente reviver um pouco, desde 1970, quando o Brasil foi campeão lá no México, a evolução, né, da atividade física, da dinâmica no futebol, a evolução que teve na tecnologia dentro do esporte. E o Jaime Saldanha vai exatamente relembrar, desde os anos 70 para cá, o que melhorou na atividade física do atleta, do jogador de futebol. Saldanha, tudo bem? Prazer enorme você mais uma vez estar com a gente aqui no Recordar e Viver, para a gente recordar um pouco aquela escala, né, de acompanhamento da educação física, do que melhorou de 70 para cá. Tudo bem, Saldanha? A educação física, tanto quanto a fisioterapia, a enfermagem, são braços da medicina. E a medicina não é uma ciência estática, é uma ciência dinâmica. Então, os conceitos vão se reformulando, às vezes, de 6 em 6 meses, né? E, realmente, a dinâmica do futebol, antigamente, eu que tive a oportunidade de assistir a Copa de 58, né? Com Dom Vicente Feola, 62 e até 70, né? Então, houve muita evolução. O preparador físico naquela época era Paulo Amaral, né? Já em 70, o nosso falecido, querido amigo Admildo Chirol. Né? O Saldanha, não tem nada a ver com o João Saldanha, né? Ele é Jaime Saldanha, não tem parentesco nenhum com o João Saldanha, que foi um grande jornalista esportivo, chegou até a ser técnico da seleção brasileira antes de 70, teve aquele probleminha, depois ele saiu. O que eu queria ressaltar com você, primeiramente, o corpo, a comissão técnica, não tinha a comissão técnica que é hoje o valor que tinha, o fisioterapeuta, fisiologista, né? Esse pessoal que compõe hoje uma comissão técnica. Hoje, quando o técnico vai escalar o time, ele ouve todos esses departamentos. Mas naquela época não havia esse valor como tem hoje o preparador físico, né? Naquela época era um trinômio, técnico, preparador físico e médico. Sim.
O técnico, às vezes, tinha um auxiliarzinho, podia ser um ex-jogador, alguma coisa assim, mas era isso. Hoje em dia, realmente, a comissão é bem mais robusta, né? Psicólogo, como se diz, fisioterapeuta, nutricionista e hoje por é aí tudo vai, balanceado, né? e Justo, hoje o né? treinador, ele ouve todo mundo. Positivo, Né? positivo. Porque antigamente, o nosso querido Evaristo Macedo foi campeão brasileiro aqui pelo Bahia, ele tinha um método de trabalho que ele queria mandar em tudo. Você se lembra na fazendinha? Até na cozinha, na alimentação, ele queria mandar. Hoje não. Hoje as profissões são definidas dentro de uma comissão técnica e todo mundo é ouvido e todo mundo é respeitado. Isso melhorou muito o professor de educação física hoje se valorizou no mercado também, não só em questão de academia, mas em questão dentro do futebol, na evolução do futebol, né? Claro, como eu falei, né, a medicina evolui e cada dia que passa, os tratamentos, né, são mais positivos, né, para todos os tipos de doença, né? E claro que a educação física também leva. Melhorou, você vê, né? As academias hoje, a variedade de equipamento é imensa, tá entendendo? Inclusive equipamentos que o governo coloca até nas praças públicas para as pessoas fazerem uma atividade. Às vezes não são bem orientadas, que as pessoas ficam imitando, né? Porque não tem ali um especialista, um técnico para orientar o exercício. Mas, de qualquer forma, as pessoas ficam felizes quando vê que o solzinho está escorrendo pelo peito. Agora me diga uma coisa, Saldanha. Eu me recordo, lá nos anos 70, quando você era o preparador físico, foi em 70, né? Naquela época, 70, 69, 70. A evolução já veio no interval treino. Você se lembra? Que era um vale que eu tinha uma preguiça, maratona eu tinha uma preguiça para fazer, meu amigo. Não é? Era uma coisa já que exigia muito do jogador. Sim. Né? Hoje não. Hoje o jogador... Hoje, você tem uma ideia, telespectador, o jogador... A comissão técnica, o fisiologista já sabe se o jogador, pelo cansaço muscular, através do exame de sangue, que o Jaime Saldanha vai falar um pouco sobre isso, já sabe se ele terá uma contusão futura. Quer dizer, o treinador sabe se botar determinado jogador nesse jogo, ele pode se contundir porque a musculatura dele não está preparada para mais esforço, não é isso? Através do exame de sangue. Realmente, inclusive, já, né? O que contribui para isso é o excesso de jogos. Hoje, realmente, são muitos torneios, muitos jogos, né? Os jogadores mal têm tempo para o organismo recuperar o esforço despendido, inclusive até... Muitas pessoas podem não valorizar, mas o jogador não tem tempo nem para estudar. Antigamente nós tínhamos engenheiros, Samarone, engenheiro, médico, um Sócrates, um Afonsinho, Badeco, bacharel em Direito, tornou-se delegado federal e hoje o jogador não tem mais tempo para estudar, tá entendendo? Então, é uma pena, porque a cultura é muito importante para todos nós, né? Inclusive para melhorar um pouco as entrevistas que eles dão nas emissoras, é uma mesmice, né? Então, realmente, existe um excesso de jogo muito grande e, sei lá, porque eu acho que tem que correr muito dinheiro. O que a gente não sabe, até onde vai isso, né? Quando a gente vê as Olimpíadas, a gente vê que cada Olimpíada quebra um recorde. Por quê? Porque a tecnologia é presente no esporte, né? No futebol. A bola ficou mais leve, é impermeável, a camisa é impermeável, você não leva o peso na competição, a natação, outros métodos também, basquete, enfim. A tecnologia vai melhorando e os recordes vão sendo batidos. Agora, eu não sei até onde vai isso, né? E esses jogadores brasileiros, porque a seleção brasileira é composta da maioria dos jogadores que estão na Europa. Você acha que eles estão muito melhor que os jogadores que jogam no Brasil fisicamente? Bem, a ciência lá, a evolução lá na Europa está sempre na nossa frente. Na frente. Caso ou outro. É questão de quê? De estudo? O que é? Justamente, né? É estudo. Você falou pesquisa. Estudo. Pesquisa. Você me falou estudo, né? Eu digo, o baiano não estuda. Então, não evolui. Por exemplo, não evolui. Técnico, baiano não serve.
preparador físico baiano não serve. Até diretor de futebol tem Não que serve. vir de fora. Quer dizer, nós baianos somos incompetentes. Não temos nada. Né? Somos não temos incompetentes. nada. Sempre que o que vem de fora é melhor. E às vezes não isso, é. E às vezes não é, muito pelo contrário. Né? Não se dá valor ao profissional daqui. Falta estudo, tá entendendo? Eu sempre converso com o Paulo César Vieira Lima, que é o presidente do do Conselho CREF, de Educação Física, que é uma figura que leva muito a sério aquilo. Como é que você vê hoje a educação física no estado da Bahia? De uma maneira geral. A educação física, não confundir com esporte. Não, com esporte não, educação física. A educação física, bem, as universidades, elas abrem o livro para eles. Nós temos que depois estudar. Pesquisar. Pesquisar, estudar, nos aprofundarmos naquele tema que nós gostávamos mais. Né? Então, como eu falei, as universidades, elas abrem o livro. Agora, você tem que estudar. Aquele profissional que estudar mais, que pesquisar mais, esse realmente a tendência é de lanchar. E se você analisar também, a gente está falando da Copa do Mundo que está chegando agora aí, os times europeus, eles são melhores treinados, até porque o jogador europeu, ele é mais responsável com relação à sua condição física. Né? Ele acaba o treino, vai para casa, não tem concentração, porque o jogador é altamente responsável, que o jogador brasileiro não é muito pelo contrário. Isso faz uma certa diferença e o futebol fica meio parecido. Você pode ter um time muito bem tecnicamente, mas se o outro estiver muito bem fisicamente, o jogo fica parecido, ou não? O que você acha nesse particular? Bem, você me tocou num assunto aí agora, né, que eu sempre comentei, que é a responsabilidade. Claro. O profissional tem que ser responsável. Imagina se um médico neurologista vai fazer uma cirurgia séria no cérebro, ou então um oftalmologista, ele tem que concentrar para fazer a cirurgia no dia seguinte? Claro. Não, ele é responsável, ele sabe que ele não vai beber, tem que dormir, descansar. Porque concentração, para mim, é um castigo. É um castigo. E o jogador brasileiro, enquanto não for responsável, ele vai ser submetido a esse castigo, tá entendendo? E quem sofre é a família. Eu estava lendo outro dia que os jogadores do Barcelona, do Real Madrid, eles não concentram, eles vão direto para o estádio, com os carros, inclusive, deles. Né? E por quê? Porque existe uma responsabilidade em cima da profissão. Toda profissão você tem que ser responsável. E qual é a responsabilidade do jogador na sua atividade? É descansar o corpo, porque se treina muito. Hoje a atividade física do jogador, ela é muito extensa, muito intensa, desculpe. Ela é muito intensa, então se você não descansar, né, não adianta absolutamente nada, você não aproveita nada daquilo que você fez. É absolutamente correto, né? Então, o treinamento é intensivo, eu até me surpreendo com o aquecimento que as equipes fazem. Então. Levam cone, parece que é um treinamento. O aquecimento, quase 30, 40 minutos, o jogador correndo para lá, correndo para cá. Então, o aquecimento é preparar o organismo para o esforço, né? Ativar a circulação para o esforço, lubrificar a musculatura. Não é para gastar energia, tá entendendo? E o que eu vejo é isso. Mesmo, resultado, aquece demais, depois vai para o vestiário, dá entrevista, troca de camisa, fica esperando para aquele ritual todo, fica lá em pé parado, volta, e hino nacional, e o aquecimento vai todo embora. Vai todo embora. O aquecimento vai todo embora. Tudo que se fez, vai tudo embora. Como é que você vê a seleção brasileira hoje fisicamente? Daquela época para cá? Bem, é 100% de evolução? A distância assim, nós não podemos, mas a equipe deve estar bem entregue, né? O senhor Tite deve ter convidado, né, professores, né, da confiança dele, né? E como eu falei, como a maioria dos jogadores, apenas 3 estão no Brasil, a maioria dos jogadores, né, são de fora, então já vive numa outra sociedade, com uma outra responsabilidade, outra mentalidade, um outro clima. Então, pra vocês terem uma ideia, a questão do tratamento odontológico é importantíssimo para o atleta, que naquela época Dr. Mário Trio, que assumiu essa parte na seleção lá em 1970, lá atrás, 66,
e descobriu que exatamente qualquer coisa que você tenha nos dentes, uma cárie, uma coisa, é prejudicial ao seu organismo para você praticar o esporte. Então, coisas que foram evoluindo, chegou até agora. Saldanha, muito obrigado pela sua participação, foi um bate-papo legal. Claro que a gente teria muito mais coisa para falar aqui, né, com relação à atividade física, educação física, e você que faz educação física, faz atividade física em alguma academia, não deixe de fazer o seu exame médico antes de fazer a sua matrícula. Não é só comprar o tênis, comprar a sua bermuda, seu calção e correr por aí, não. Tem que fazer um exame médico, principalmente de cardiológico, né, Saldanha? É aquilo que eu digo sempre, até para uma simples corrida na orla, né, Claro, tem que ter autorização de 2 pessoas, do clínico e do cardiologista. Com certeza. Saldanha, muito obrigado, viu? Ah, e que sempre. a gente tenha um sucesso na Copa do Mundo. Claro, né? que sim. Tá bom? Estarei em frente à telinha assistindo. Ok. Eu queria agradecer a todos, o programa de hoje foi todo especial. Eu tive no primeiro bloco aquela matéria, a Samir fez a matéria no segundo bloco e agora a gente encerrou com Recordar e Viver. E muita coisa boa vai vir até a Copa do Mundo, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.